Olha, a história de hoje é daquelas inacreditáveis. Uma aventura de adolescente lá em São Paulo que deu muito, mas muito errado mesmo. É uma mistura de adrenalina, pânico e, claro, aquela criatividade que só um adolescente com medo da bronca consegue ter. E tudo começa com o próprio narrador dando tom. Vou contar uma história que eu nunca contei em lugar nenhum. Quer dizer, quando alguém começa assim, a gente já sabe que vem coisa boa, né? Um segredo guardado a sete chaves. E que segredo, hein? A gente tá falando aqui de um plano bem audacioso, nascido daquela combinação clássica, tédio de adolescente e uma paixão por carros. Então, vamos lá. Os nossos protagonistas são dois amigos ali com seus 15, 16 anos em São Paulo, lá para 2008. E o cenário era, bom, perfeito para uma arte. Os pais eram o que ele descreveu como desligados, ou seja, na cabeça deles era chance de ouro para, digamos, pegar emprestados carros da família para um passeio. E os carros? Ah, os carros são peças centrais aqui. De um lado, nosso narrador com um Toyota Corolla 2004, um carro super confiável. Do outro, o amigo dele com um Honda Civic 2008, novinho em folha. E não era qualquer Civic, era o carro do ano da época. Um baita símbolo de status. Já dá pra sentir a diferença, né? Beleza. Com os carros em mãos, ou melhor, com as chaves escondidas dos pais, os dois partem para essa fuga noturna. A ideia era sair da cidade grande, sentir um pouco de liberdade, de emoção. E para a gente ter uma noção da escala dessa aventura, olha só a linha do tempo. Tudo começa às 11 da noite, pais dormindo. Meia-noite, eles se encontram num posto. Lá pelas 2 da manhã, chegam no destino, um sítio a 50 quilômetros de distância. E só voltam às 5 da manhã, com o sol já nascendo. Uma verdadeira operação noturna. O próprio narrador descreve a sensação. Ele diz que o prazer e emoção que eles sentiram naquele momento, que nenhuma droga poderia dar um prazer daquele. Era pura adrenalina de estar na estrada, sem carteira, com o carro dos pais. Aquela sensação de liberdade total, né? Só que sempre tem um só que, né? No meio do caminho de volta para casa, um problema. O amigo dele se dá conta que esqueceu o celular lá no sítio. E agora? Tiveram que voltar tudo. Isso não só esticou a viagem, como, claro, aumentou muito o risco de serem descobertos. E aqui, é exatamente aqui que a euforia da aventura toda vai por água abaixo, de um jeito abrupto e, bem, desastroso. O nosso narrador até consegue chegar em casa são e salvo. Ele estaciona o Corolla direitinho na garagem, confere o nível da gasolina, tudo perfeito. Por um instante ele deve ter pensado, conseguimos, o crime perfeito. Ninguém ia desconfiar de nada. Mas aí, o silêncio da madrugada é quebrado pelo som de uma notificação. Um SMS. A gente está falando de 2008, né? Não tinha WhatsApp. Então, um SMS chegando àquela hora era sinal de notícia importante. E nossa, como era? A mensagem era curta. 3 palavras. Partiu o carro. Para quem não é de São Paulo, partiu o carro é o mesmo que dizer bati o carro. Deu perda total. Acabou. O sonho da aventura perfeita virou pó. Aquele Civic novinho, o carro do ano, já era. Bom, com o amigo já pego em flagrante, começa uma operação desesperada e até meio cômica para tentar conter o estrago. O objetivo era um só: impedir que a notícia chegasse nos pais do nosso narrador. Só que a mãe do amigo, ela não era nada desligada. Ela virou uma verdadeira detetive. Foi direto nas câmeras de segurança do prédio. E a gravação não mentia. Mostrava o Civic saindo e logo atrás, quem? O Corolla. Pronto, o nosso narrador estava oficialmente implicado. Imagina o desespero. O amigo liga, completamente em pânico, com o aviso: minha mãe tá indo aí no seu apartamento. Ela estava a caminho para contar tudo. E essa ligação foi o gatilho para um plano de última hora, uma tentativa maluca de ganhar tempo. E que plano? Num surto de improviso, o que ele faz? Corre para a cozinha, acha a fiação do interfone e corta. Simples assim. A lógica era: se o porteiro não consegue interfonar, a mãe do amigo não sobe. Genial ou totalmente maluco. E o mais incrível de tudo? Funcionou! A mulher chega, o porteiro tenta ligar para o apartamento 1, 2, 10 vezes e nada, claro. Depois de 40 minutos tentando sem sucesso, ela simplesmente desiste e vai embora. Vitória! Pelo menos uma vitória temporária.
Mas quando ele já devia estar respirando aliviado, achando que o perigo tinha passado, o destino resolveu usar um método, digamos, antiquado para dar o veredito final, de um jeito que ninguém poderia imaginar. Alguns dias se passaram naquele silêncio tenso. Sem nenhuma notícia, ele começou a pensar que, talvez, só talvez, ele tivesse se safado. Aquela falsa sensação de segurança, sabe? Até que chegou, não um e-mail, não um SMS. Um telegrama! Em pleno 2008! Quem é que manda um telegrama em 2008? É uma coisa que já chega com um peso, um drama, que nenhuma outra mensagem tem. E o conteúdo era direto, cirúrgico. Oi, Danusa, preciso falar com você urgentemente a respeito do Eduardo. Por favor, entre em contato. A mãe do amigo, sem conseguir falar pelo interfone, foi pro método que não tinha como falhar. Ela ainda deixou vários números de contato. Acabou o jogo. O cerco tinha se fechado. E aí vem o momento da verdade. A mãe dele, Danusa, pega o telegrama e liga. O narrador só consegue ouvir o lado dela da conversa, que vai da confusão pro choque total. As frases que ele escuta são pérolas. Tipo, que barbaridade. E a melhor de todas, que ficou pra história. Meu filho é um mau elemento. Era o fim da linha. E só pra contextualizar, mau elemento é uma expressão bem brasileira, né? É aquele tipo de pessoa que é má influência, encrenqueira, que não é boa companhia. E naquele momento, para a própria mãe dele, era isso que ele era, um mau elemento. O mais legal é que, no fim das contas, a amizade sobreviveu a tudo isso. Hoje eles são adultos e dão risada da história toda. É a prova de que as maiores confusões da adolescência, muitas vezes, viram as melhores memórias, né? Essa mistura de pânico com criatividade para escapar de uma bronca é algo quase universal. E aí fica a reflexão. Qual foi a coisa mais maluca que alguém já fez para tentar não se dar mal?